Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje o tema é, algo que está literalmente em toda parte: os carboidratos. É verdade, a gente pensa logo em energia, né? Mas eles são muito mais. Exato. Não só nossa principal fonte de energia, mas formam estruturas essenciais em plantas, bactérias e até sinalizam entre as nossas células. Aquela fórmula geral CH2ON até parece simples. Parece, né? Hidratos de carbono. Mas engana. A diversidade por trás disso é enorme. E é essa diversidade que a gente quer desvendar hoje. Fazer uma análise assim bem detalhada, começando pelos bloquinhos, os monossacarídeos. Isso. E aí seguir para os disacarídeos, os polissacarídeos gigantes. Até chegar nas funções biológicas e, claro, naquelas implicações clínicas, que são super importantes para quem é da área da saúde. E olha, a gente se baseou em várias fontes boas, tipo Baines, Blanco, Leninger. O Maneter, Timutcheko, Vasudevan. Um material bem completo para a gente organizar essas ideias. Perfeito. Então vamos começar do começo. O que define, assim, na base, um monossacarídeo? Bom, a definição clássica, né? São aldeídos ou cetonas polihidroxilados. Traduzindo, é um esqueleto de carbono com um monte de grupos hidroxila, aquele menos OH, sabe? E um grupo carbonila. Que pode ser um aldeído ou uma cetona. Exato. E o nome termina em -ose, né? Glicose, frutose. Os mais simplesinhos mesmo são as trioses, 3 carbonos. Gliceraldeído, que é uma aldose. E com o grupo aldeído, Isso. E a dihidroxiacetona, uma cetose, com o grupo cetona. Ambos são super importantes lá no meio do metabolismo energético. e como a gente classifica eles, além de aldose e cetose? Dá para classificar pelo número de carbonos também. Triose, como a gente falou. Aí tem as pentoses, 5 carbonos, tipo a ribose, do RNA, e a desoxirribose, do DNA. Essenciais. Totalmente. E as hexoses, 6 carbonos, que são as estrelas da nossa conversa hoje, eu acho. Glicose, frutose, galactose, manose. Tá, então C6, H12, O6. Pode ser glicose, frutose, galactose, manose. Como é que a mesma fórmula dá moléculas diferentes? É aí que entra a tal da isomeria, certo? Perfeitamente. O segredo está nos carbonos quirais, ou assimétricos, como a gente chama. Aqueles ligados a 4 coisas diferentes, né? Exatamente. A glicose, por exemplo, tem 4 desses. Isso cria um monte de possibilidades de arranjo no espaço 3D, sabe? Daí vem os diferentes isômeros. E quais tipos de isomeria são mais relevantes para a gente aqui? Olha, para a área da saúde, 2 tipos são cruciais. Primeiro, a configuração D e L. É meio que um detalhe estrutural, mas quase todos os açúcares importantes para nós são da série D. É uma convenção baseada no D-gliceraldeído. Ok, D e L. E o outro tipo? Ah, esse é fundamental. Os epímeros. São isômeros que diferem na posição de uma única hidroxila em um carbono quiral específico. Só um? E isso faz diferença. Muita. Pensa assim, glicose e galactose. São quase idênticas, mas a hidroxila no carbono 4 está invertida. São epímeras em C4. Entendi. E glicose e manose são epímeras em C2. Essa pequena mudança exige enzimas diferentes, as epimerases, para converter uma na outra no nosso metabolismo. E a diferença, glicose e galactose, como a gente vai ver, é a base da intolerância à lactose. Nossa, uma hidroxila e muda tudo? Falando em estrutura, esses açúcares ficam sempre assim, lineares, como a gente desenha no papel? Então, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, não. Em água, no nosso corpo, os açúcares com 5 ou mais carbonos, tipo glicose, frutose, eles preferem ficar em forma de anel. Eles se fecham. Como? É uma reação dentro da própria molécula. O grupo aldeído, lá na ponta, ou a cetona, reage com uma das hidroxilas da cadeia.
Aí forma um M-acetal cíclico, se for aldose, ou um M-acetal cíclico, se for cetose. E o que acontece quando fecha o anel? Duas coisas bem importantes surgem. Primeiro, o tamanho do anel. Os de 6 membros a gente chama de piranoses. A glicose adora formar a glicopiranose. Os de 5 membros são furanoses, como a frutafuranose da frutose. Piranose e furanose. Ok. E a segunda coisa? Essa é chave. A ciclização cria um novo centro quiral, justamente no carbono que antes era da carbonila. O C1 nas aldoses, o C2 nas cetoses. Esse carbono a gente chama de carbono anomérico. E um novo centro quiral significa? Mais isômeros. Exatamente. Os anômeros. Eles são chamados de alfa, alfa e beta, beta. A única diferença entre eles é a posição daquela nova hidroxila que se formou no carbono anomérico. Como a gente diferencia o alfa do beta? De forma simplificada, para a maioria dos açúcares D que importam para a gente, se a gente olhar na projeção de Howard, aquela do anel, se a hidroxila anomérica está para baixo, é alfa. Se está para cima, é beta. E por que essa diferença alfa-beta é tão importante? Porque ela define como esses açúcares vão se conectar uns aos outros para formar cadeias maiores, os di e polissacarídeos. A ligação vai ser do tipo alfa ou do tipo beta, e isso muda completamente a forma e a função da molécula final. Entendi. É como um encaixe específico. Isso. E tem mais. Esses anúmeros alfa e beta não ficam quietos, assim, numa forma só em solução. Eles ficam se interconvertendo. Passam rapidinho pela forma aberta e voltam para a cíclica até chegar no equilíbrio. Como assim? É a mutarrotação. A glicose, por exemplo, em água, no equilíbrio, fica mais ou menos 1/3 na forma alfa e 2/3 na forma beta. E uma quantidade mínima, menos de 1%, fica na forma aberta. E isso tem alguma consequência biológica? Com certeza. Muitas enzimas que processam açúcares são específicas, ou reconhecem a forma alfa ou reconhecem a forma beta. Então, esse equilíbrio e a especificidade são importantes. Falando em açúcares importantes, além da glicose, frutose, galactose, ribose, existem derivados deles que também são cruciais, né? Sim, muitos derivados funcionais. Por exemplo, troca uma hidroxila por um grupo amino, NH2, e você tem os aminoaçúcares, glicosamina, galactosamina, são essenciais nas glicoproteínas e naqueles GAGs que a gente vai falar. Ah, os glicosaminoglicanos. Açúcares, onde falta uma hidroxila. O exemplo clássico é a desoxirribose do DNA. Se a gente oxida o açúcar, pode formar ácidos, como o ácido glucurônico, que o fígado usa para detoxificar e que também compõe GAGs. E no metabolismo, a gente sempre ouve falar de açúcares com fosfato. Exato, os ésteres fosfóricos. Glicose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, são intermediários-chave, a moeda de troca de energia nas vias metabólicas. E se a gente reduzir o açúcar, formam-se os polióis ou álcoois de açúcar, como o sorbitol da glicose. Alguns são usados como adoçantes. Que variedade! E quimicamente, tem alguma reação desses monossacarídeos que seja assim, bem característica ou útil? Tem duas que são super importantes. A primeira é a capacidade de serem açúcares redutores. Redutores. O que isso significa? Significa que eles podem doar elétrons, reduzir outras substâncias. Isso acontece porque aquela forma cíclica com M-acetal está em equilíbrio com um pouquinho da forma de cadeia aberta, que tem um grupo aldeído livre. E aldeídos são redutores. E quais açúcares são redutores? A maioria dos monossacarídeos. E alguns disacarídeos também, como a lactose e a maltose, porque eles têm um carbono anomérico livre que pode abrir. Antigamente, o teste de Benedict usava essa propriedade para detectar a glicose na urina, sabe? Aquela reação que mudava de cor, de azul para vermelho-laranja. Ah, sim. Um teste clássico para diabetes. E a segunda reação importante? É a formação da ligação glicosídica. É a reação que une os monossacarídeos. A hidroxila do carbono anomérico de um açúcar reage com outra molécula, geralmente uma hidroxila de outro açúcar,
mas pode ser um grupo amino de uma proteína, por exemplo. E o que acontece quando forma essa ligação? Ela une os dois monossacarídeos para formar um disacarídeo ou continua a cadeia para formar um polissacarídeo. E, muito importante, ela trava a configuração daquele carbono numérico que reagiu. Ele fica fixo como alfa ou beta. E se esse carbono numérico estiver envolvido na ligação, aquele açúcar perde a capacidade de abrir e, portanto, deixa de ser redutor naquela ponta. Entendi. Então é essa ligação glicosídica que constrói os disacarídeos que a gente come, tipo o açúcar de mesa, o açúcar do leite. Exatamente. Vamos ver os principais. Sacarose. O açúcar comum de cana ou beterraba. É uma glicose ligada a uma frutose. A ligação é A1 com beta-2. Ou seja, o carbono numérico 1 da glicose, que é alfa, liga no carbono numérico 2 da frutose, que é beta. Pera, os dois carbonos anoméricos estão na ligação. Isso. E por causa disso, nenhum dos dois pode abrir. Resultado, a sacarose não é um açúcar redutor. Interessante. E a lactose? A lactose é o açúcar do leite. É galactose plus glicose. A ligação aqui é beta-1,4. O carbono anomérico 1 da galactose na forma beta liga no carbono 4 da glicose. Ah, então o carbono anomérico da glicose ficou livre. Exatamente. Por isso, a lactose é um açúcar redutor. E a enzima que a gente precisa para quebrar essa ligação beta-1,4 é a lactase. Se falta lactase... Intolerância à lactose. Faz todo sentido agora. E a maltose? Maltose vem do malte e também da digestão do amido. São duas glicoses ligadas por alfa-1,4. Mesma lógica da lactose, uma glicose tem o C1 livre, então a maltose também é redutora. É incrível como só mudar de alfa para beta ou qual carbono liga, tipo 1,4 ou 1,6, muda completamente as propriedades, né? Totalmente. E isso fica ainda mais evidente quando a gente junta milhares deles para formar os polissacarídeos. A ligação define a forma 3D e a função. A gente divide eles em homopolissacarídeos, feitos de um tipo só de açúcar. Tipo amido, glicogênio, celulose. Isso. E os heteropolissacarídeos, que misturam tipos diferentes de açúcares, como os GAGs. As funções principais são basicamente duas: guardar energia ou da estrutura. Falando em guardar energia, o amido nas plantas e o glicogênio na gente, certo? Como eles são? O amido é a nossa principal fonte de carboidrato na dieta, né? Pão, macarrão, batata. Ele, na verdade, é uma mistura de duas coisas. Tem a amilose, que são cadeias longas e lineares de glicose, todas ligadas por alfa-1 a 4. Ela tende a formar uma hélice. E a outra parte? É a amilopectina. Também tem as cadeias alfa-1 a 4, mas ela é super ramificada. Tem pontos de ramificação com ligações alfa-1 a 6 a cada, 24 a 30 glicoses. Fica parecendo uma árvore. E essas ramificações servem para quê? Para criar muitas pontas, muitas extremidades, onde as enzimas podem começar a quebrar o amido e liberar a glicose mais rápido. E o nosso glicogênio? É parecido? É bem parecido com a amilopectina na estrutura básica, glicose A1 em 4, com ramos A1 em 6. Só que o glicogênio é ainda mais ramificado. Tem um ramo A1 em 6 a cada 8 a 12 glicoses. Mais ramificado ainda. Por quê? Para liberar glicose de forma ainda mais rápida. Pensa que a gente precisa de energia rápida nos músculos, ou para manter a glicemia pelo fígado. Essa estrutura super ramificada, com muitos galhos curtos, permite que várias enzimas trabalhem ao mesmo tempo, liberando muitas moléculas de glicose das pontas rapidamente. Faz sentido. Uma otimização para animais. E do lado estrutural? Quem manda é a celulose, né? Ah, com certeza. É o componente principal da parede celular das plantas. É a molécula orgânica mais abundante do planeta. E é feita de quê? Adivinha? Glicose também. Só que aqui as ligações são beta-1 em 4. Ah, ligação beta. Aquela da lactose, só que entre glicoses. Força as cadeias de glicose a ficarem retas, esticadas. Aí várias cadeias retas se alinham umas com as outras e formam um monte de pontes de hidrogênio entre elas. Criando tipo um cabo de aço molecular? É uma ótima analogia. Forma fibras super resistentes e insolúveis em água.
perfeito para dar estrutura. E como a gente não tem a enzima para quebrar essa ligação beta 1,4, A celulose vira fibra na nossa dieta, fibra insolúvel. exatamente. E tem outro polímero estrutural importante que usa essa mesma lógica da ligação beta 1,4, a quitina. Quitina. Não é do exoesqueleto dos insetos? Isso, insetos, crustáceos e também da parede celular dos fungos. Ela é um polímero de um derivado da glicose, a N-acetil-D-glicosamina, também com ligações beta 1,4. Super resistente também. Que incrível! Mudar de alfa para beta transforma um estoque de energia, amido, num material de construção, celulose. E os heteropolissacarídeos, onde eles entram nessa história? Eles são mais variados, misturam unidades diferentes. Para a área da saúde, o grupo mais importante disparado são os glicosaminoglicanos, os GAGs, às vezes chamados de mucopolissacarídeos. GAGs. O que eles têm de especial? São cadeias longas, lineares, formadas por unidades de disacarídeos que se repetem. Geralmente, essa unidade tem um aminoácido tipo N-acetilglicosamina e um ácido urônico, derivado de açúcar com grupo ácido. E qual a consequência disso? A principal característica é que eles têm muita, mas muita carga negativa por causa dos grupos sulfato e carboxila. E carga negativa atrai cátions, e principalmente muita água. Eles formam géis superidratados que ocupam um volume enorme. Ah, então eles preenchem espaços? Exato. São componentes-chave da nossa matriz extracelular, aquele cimento entre as células. Dão hidratação, resistência para tecidos como cartilagem, atuam como lubrificantes nas juntas, no líquido sinovial, e até participam da comunicação entre as células. Quais são os GAGs mais conhecidos ou importantes? Bom, o ácido hialurônico é famoso. É o único não sulfatado e que não se liga direto em proteínas. É gigante, fundamental para a hidratação da pele, lubrificação. Aquele usado em cosméticos e infiltrações? Esse mesmo. Aí tem o condroitin sulfato, que é o mais abundante no corpo, super importante na cartilagem, tendões. E tem a heparina. Heparina ou anticoagulante. Sim, ela é um GAG especial, super sulfatada, a maior densidade de carga negativa. Ela não é tanto estrutural, fica dentro de células chamadas mastócitos e é liberada para agir como anticoagulante no sangue. Tem outros também, como queratam sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato, cada um com sua distribuição e função na matriz ou superfície celular. Parece que a coisa fica ainda mais interessante quando esses carboidratos se juntam com outras biomoléculas, proteínas, lipídios, os tais glicoconjugados. Exatamente. É aí que a função de informação dos carboidratos brilha. Eles raramente agem sozinhos, né? Ligados a proteínas ou lipídios, formam estruturas que funcionam quase como códigos de barra nas células, mediando reconhecimento, adesão, sinalização. Códigos de barra? Interessante. E quais são os tipos principais? Basicamente 3. Primeiro, os proteoglicanos. Imagina uma proteína central, tipo um tronco, e ligados a ela, vários galhos que são cadeias longas de GAGs. Ah, então aqui o GAG é a parte principal. Geralmente sim, em termos de massa. A agrecana da cartilagem é um exemplo clássico. Ela se liga ao ácido hialurônico formando agregados gigantescos que absorvem impacto, tipo uma esponja molecular. São cruciais para a estrutura e hidratação da matriz. Ok. Proteoglicanos, proteína plus GAGs longos. E o segundo tipo? As glicoproteínas. Aqui, a gente tem uma proteína ligada a um ou mais oligosacarídeos. Óligo significa poucos, né? São cadeias mais curtas? Isso. São cadeias de açúcares mais curtas, mais ramificadas e muito mais diversas na composição do que os GAGs. E, nas glicoproteínas, geralmente é a parte proteica que domina a massa. E onde a gente encontra glicoproteínas? Em todo lugar. Muitas proteínas que são secretadas para o sangue são glicoproteínas. Anticorpos, hormônios como a EPO, eritropoetina, proteínas da membrana celular como receptores e canais também são. Componentes da matriz extracelular
E a forma como esses oligosacarídeos são montados, a estrutura deles... É o tal do glicocódigo. Exatamente. Essa diversidade enorme nos oligosacarídeos permite codificar informações biológicas na superfície da célula. É fundamental para o reconhecimento célula-célula. Os grupos sanguíneos ABO são um exemplo perfeito disso. Dependem de oligosacarídeos específicos em glicoproteínas e glicolipídios. E como o açúcar se liga na proteína? Tem dois jeitos principais. Ligação N-glicosídica, quando o açúcar se liga no nitrogênio de um aminoácido chamado asparagina. E a ligação O-glicosídica, quando liga no oxigênio de uma serina ou treonina. Entendi. E o terceiro tipo de glicoconjugado? São os glicolipídios. Como o nome diz, é um lipídio, geralmente um esfingolipídio da membrana celular, que tem um oligosacarídeo como sua cabeça polar, voltada para fora da célula. E a função deles? Também participam do reconhecimento celular, adesão. Os grupos ABO também estão em glicolipídios. E algumas toxinas bacterianas, tipo a da cólera, usam glicolipídios específicos para se ligar e entrar na célula. Que universo complexo e funcional. Agora vamos voltar para a nossa comida. Como é que o corpo pega, sei lá, o amido do pão, a lactose do leite e transforma na glicose que a célula consegue usar? É um processo em etapas, claro. Começa na boca. A saliva tem a alfa-amilase salivar, que já começa a quebrar algumas ligações A1,4 do amido. Mas ela age pouco tempo. A maior parte acontece no intestino, então. Sim, intestino delgado. O pâncreas libera a amilase pancreática, que é a principal enzima para digerir amido. Ela quebra as ligações alfa-1 a 4, gerando pedaços menores, o disacarídeo maltose, o trisacarídeo maltotriose e uns oligosacarídeos ramificados que a gente chama de destrinas limite. Por que limite? Porque a amilase não consegue quebrar as ligações alfa-1 a 6 dos pontos de ramificação. Então sobram esses pedaços com os ramos. Ok, então a amilase deixou tudo em pedaços menores. E agora? Agora, entram em ação as enzimas que ficam presas ali na membrana das células do intestino, na chamada borda em escova. São as disacaridases e oligosacaridases. E o que elas fazem? A sucrase quebra a sacarose, A1-beta-2, em glicose e frutose. A maltase quebra a maltose, A1-4, em duas glicoses. E a isomaltase é a única que consegue quebrar aquelas ligações A1-6 das destrinas limite. Perfeito. Agora temos os monossacarídeos livres: glicose, frutose e galactose. Como eles atravessam a parede do intestino para chegar no sangue? A glicose e a galactose usam principalmente um transportador chamado SGLT1. Ele funciona junto com o sódio. É um transporte ativo secundário. Ele aproveita a energia do gradiente de sódio que a célula mantém bombeando sódio para fora, Para puxar a glicose e a galactose para dentro, mesmo que a concentração já esteja alta lá dentro. exatamente. Já a frutose usa outro caminho, um transportador chamado GLUT5, que funciona por difusão facilitada, ou seja, a favor do gradiente dela. E uma vez dentro da célula intestinal, como eles saem para o sangue do outro lado? Aí os três glicose, galactose e frutose usam o mesmo transportador na membrana que dá para o sangue, a membrana basolateral. É o GLUT2. Ele também funciona por difusão facilitada. Entendi o caminho. Digestão até monossacarídeo, absorção para dentro da célula intestinal, SGLT1 para glicose e galactose, GLUT5 para frutose, e saída para o sangue, GLUT2 para todos. E no sangue a glicose precisa entrar nas células do corpo, né? Tem transportadores diferentes para isso também? Aquele da insulina? Isso. Existem vários transportadores GLUT, de GLU Cose Transporter. O GLUT1 está em quase todas as células, tipo hemácia, cérebro. Ele garante a captação básica de glicose que essas células precisam o tempo todo. E o GLUT4? O famoso da insulina? O GLUT4 é a estrela da regulação. Ele fica principalmente nos músculos esquelético e cardíaco e no tecido adiposo. O interessante é que ele fica escondido dentro da célula, em vesículas. E a insulina faz o quê? Quando a insulina chega, depois que a gente come e a glicose sobe no sangue,
ela sinaliza para a célula mover essas vesículas com GLUT4 para a superfície, para a membrana plasmática. Ah, então aumenta o número de portas para a glicose entrar. Exatamente. Isso aumenta muito a capacidade do músculo e da gordura de captar glicose do sangue, ajudando a baixar a glicemia. É um mecanismo-chave que falha no diabetes tipo 2. Fica muito claro como cada detalhe, desde a estrutura alfa-beta até qual transportador está na membrana, é vital. E como é que todo esse conhecimento bioquímico se traduz na clínica, no dia a dia da saúde? Nossa, de mil maneiras. A intolerância à lactose é o exemplo mais direto, né? Falta a enzima lactase para quebrar a ligação beta 1 para 4. A lactose não digerida chega no cólon, as bactérias fermentam. E vem os sintomas: gases, inchaço, diarreia. Entender a bioquímica explica tudo, até o teste diagnóstico com hidrogênio expirado. Exato. O diabetes mellitus, então, nem se fala. É a doença do metabolismo de carboidratos por excelência. Problemas com a insulina, com GLUT4. A gente mede a glicemia, claro, mas também a hemoglobina glicada, a HbA1c. Que reflete a glicose média dos últimos meses, né? Isso, porque a glicose se liga na hemoglobina de forma lenta e não enzimática. Quanto mais alta a glicose no sangue, mais hemoglobina fica glicada. É um ótimo marcador do controle a longo prazo. E os tratamentos também vêm desse conhecimento, com certeza. Pensa nos inibidores de SGLT2, uma classe nova de remédios para diabetes tipo 2. Eles agem lá no rim, bloqueando aquele transportador SGLT2, parecido com o SGLT1 no intestino, que reabsorve a glicose que foi filtrada. Ah, então o rim deixa de pegar a glicose de volta e ela sai na urina. Exatamente. Ajuda a baixar a glicemia por um mecanismo totalmente baseado no entendimento do transporte de glicose. Que mais? A importância da fibra dietética, que inclui a celulose com suas ligações beta 1-4 que a gente não digere, as alterações na glicosilação, naquele padrão de açúcares nas glicoproteínas e glicolipídios que estão sendo cada vez mais ligadas a doenças, como câncer. Como assim, câncer? As células tumorais, muitas vezes, têm padrões de glicosilação diferentes na superfície. Isso pode afetar como elas interagem com outras células, como se escondem do sistema imune, como invadem outros tecidos, metástase. É uma área de pesquisa super ativa. E tem doenças genéticas raras, como a I-cell disease, onde um defeito na adição de um açúcar específico, manose 6-fosfato, impede que enzimas importantes cheguem ao lugar certo dentro das células, os lisossomos, ou a galactosemia, que é um defeito no metabolismo da galactose, mostrando que cada açúcar tem sua via e sua importância. Até a cárie comum. A cárie. Sim, é a fermentação de açúcares da dieta por bactérias na boca que produzem ácido e destroem o esmalte do dente. Puro metabolismo de carboidratos acontecendo ali. Uau! Que jornada! Saímos dos monossacarídeos, vimos as ligações formando di- e polissacarídeos, a complexidade dos glicoconjugados, a digestão, absorção, transporte, e como tudo isso conecta com a saúde e a doença. É realmente impressionante como, a partir de unidade CH2ON, a vida construiu tanta diversidade funcional. Então, para amarrar tudo, carboidratos são muito mais que só açúcar para dar energia. São peças estruturais-chave, da celulose das plantas à nossa matriz extracelular, e são, cada vez mais, reconhecidos como moléculas de informação, essenciais para o reconhecimento e comunicação celular. Perfeito. E é por isso que, para quem estuda ou trabalha com saúde, entender essa química e bioquímica dos carboidratos não é só um detalhe. É a base para entender fisiologia, como a gente digere, absorve, usa energia, constrói tecidos, e para entender patologia, das intolerâncias ao diabetes, de doenças genéticas, a infecções e câncer. É o fundamento para interpretar exames, entender remédios. Exatamente. É entender uma parte crucial da linguagem da vida, essa linguagem dos açúcares. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Falamos do glicocódigo,
Dessa informação imensa e complexa escrita nos açúcares da superfície celular, alguns dizem que ela é potencialmente até mais densa em informação que o DNA ou as proteínas, no mesmo espaço. Se a gente conseguir decifrar essa linguagem por completo, que novas fronteiras a gente abre? Diagnósticos super precoces, terapias mirando especificamente nesses códigos de açúcar, medicina personalizada baseada no perfil de glicosilação de cada um. É uma pergunta fascinante. O que mais essa doçura complexa ainda vai nos revelar, né? Fica a reflexão. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço.